Esse é o terceiro vídeo aqui do canal e hoje eu vou fazer junto com vocês a minha receita de buttercream, que na verdade não é tão minha assim, porque eu encontrei essa receita aqui na internet. Quando eu comecei as minhas pesquisas para fazer o meu primeiro bento cake, eu me deparei com algumas receitas na internet. No entanto, como aqui em casa só rolava bolo de cenoura com calda de chocolate, eu precisava de uma cobertura que fosse muito simples de fazer, principalmente que os ingredientes fossem de fácil acesso, porque só de pensar em ir a uma loja de confeitaria eu ficava em pânico. E esse medo de ir a uma loja de confeitaria, de executar uma receita, de aplicar uma receita, iria me travar se eu não encontrasse uma receita que fosse de fato ali fácil a execução. E de verdade, gente, qualquer pessoa mesmo consegue fazer essa receita de buttercream. E o buttercream, ele tem algumas vantagens para quem está iniciando. A execução simples, a aplicação super fácil, a possibilidade de eu conseguir armazenar no freezer da minha casa e retirar a quantidade sempre que fosse necessário, e principalmente porque eu consigo aplicar o buttercream no meu bento cake, realizar a decoração e se eu errar, eu levo para a geladeira, trago o buttercream de volta, retiro totalmente a decoração e refaço tudo de novo. Oi, eu sou a Flávia e a Confeitaria que Vende nasceu do meu processo de empreender com mini bolos. Aqui eu vou compartilhar um pouco do meu conhecimento em estratégias de vendas, o meu dia a dia e principalmente como que eu construo uma marca do zero. E quando a gente está começando, é comum ouvir de algumas pessoas o melhor caminho para empreender. Qual a melhor cobertura, o tipo de recheio que você vai ter no seu cardápio, a variedade de tamanhos ou os produtos que você vai disponibilizar aí na sua região. No entanto, a escolha correta, ela deve estar alinhada à sua realidade e ao seu propósito final, que é faturamento. Isso mesmo, a sua empresa, ela precisa vender e a escolha da cobertura, ela precisa estar alinhada com esse propósito. Na confeitaria, quando a gente tem dinamismo, praticidade, a gente ganha tempo. E tempo, minha amiga, é dinheiro, porque sobra mais tempo para você produzir os seus conteúdos e principalmente para você atender os seus clientes aí no WhatsApp. Então, vamos ganhar tempo e bora separar os ingredientes para você preparar aí na sua casa essa receita que facilita muito a minha rotina e eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua. Para prepararmos o buttercream, vamos precisar de 130 gramas de claras, 200 gramas de açúcar refinado peneirado, 400 gramas de manteiga extra sem sal. Aqui na confeitaria eu utilizo a Itambé ou então a Pura Mata. São as duas que eu utilizei e deixou meu buttercream com um aspecto mais aveludado e também a cor ficou bem branquinha. E 15 ml de essência de baunilha. Se você quiser saborizar o seu buttercream, é só substituir a essência que você vai utilizar. Para prepararmos o buttercream, a gente vai colocar em um bowl o açúcar e as claras. Misturei o açúcar e a clara, agora eu vou levar esses ingredientes em banho-maria e em fogo baixo até que atinja a temperatura de 72 graus. Nessa temperatura, tornamos o merengue suíço seguro para o consumo. Além disso, o açúcar vai dissolver, as claras irão reter mais o ar e vai deixar o merengue perfeito para estruturar os seus bolos. É importante que você mantenha o seu merengue sempre em movimento, para evitar que as claras cozinhem. Nesse processo, você vai observando sempre que a textura ela vai se modificando. Ela passa desse estado pegajoso para uma textura branquinha e totalmente fluida. Com o auxílio de um termômetro, a gente vai agora verificar se o nosso merengue já está à temperatura ideal. Prontinho. Atingiu a temperatura necessária. Agora a gente vai apagar o fogo e a gente vai peneirar esse merengue. Essa é a textura que o seu merengue precisa ficar.
O nosso merengue está pronto e agora eu vou levar ele para a batedeira. Utilizando a batedeira planetária. Porém, até 8 meses atrás, eu utilizei a batedeira doméstica, aquelas que a gente tem em casa para fazer bolo de final de semana. E qual é a maior diferença? Com a planetária, eu vou trocar os batedores. Isso vai deixar o meu buttercream mais aveludado. No entanto, se você não tem a planetária, dá super para você fazer o buttercream com a sua batedeira doméstica. Com o batedor Globo, vamos deixar o nosso merengue por mais ou menos ali uns 5 minutos batendo. Parei a minha batedeira e vou conferir a textura do meu merengue. Esse é o ponto que o nosso merengue precisa ficar, que é chamado ponto de suspiro. Troquei o batedor por esse tipo raquete. O batedor tipo raquete, ele vai eliminar as bolinhas de ar, deixando o nosso creme super aveludado. Adiciono parte da nossa manteiga. Parei minha batedeira e vou colocar a segunda parte da minha manteiga. Agora eu vou saborizar o meu buttercream. Pronto. A minha essência já está toda misturada. E agora eu vou deixar esse creme bater por aproximadamente uns 15 minutos direto. Vou aumentar um pouquinho a velocidade da minha batedeira. Pronto. Ao sair da batedeira, o buttercream fica com essa textura bem cremosa. E é nesse ponto que eu utilizo ele para espatular e decorar os meus bento cakes e mini bolos, que depois irão para a geladeira, irão ficar durinho, porque a base do buttercream é manteiga. E a manteiga, sempre que vai para a geladeira, ela fica durinha. E é nessa textura mais durinha que eu faço as marcações, decalques, espelhamentos dos desenhos mais elaborados e também do flork, que é super clássico por aqui. Essa receita ela rende aproximadamente 620 gramas. E eu vou separar 6 tijolinhos de aproximadamente 105 gramas, que é a quantidade que eu utilizo para espatular os meus bentôs. Agora é com você. Testa a receita e depois me conta o que você achou e se o buttercream funcionou aí na sua rotina.